prescrição. As qualificações necessárias dos cooperadores auxiliares. 1 Timóteo 3, 1, 7. E Tito 1, 5, 9. O assunto é extremamente importante e sempre atual para cada igreja local. O cristão consciente sabe muito bem o quanto é valioso para a igreja ter cooperadores e auxiliares que satisfaçam a essas referências bíblicas. São listados cerca de 21 requisitos, sendo 5 apenas em 1 Timóteo 3, 1, 7 e em Tito 1, 5, 9. 9 comuns aos dois textos. Para proporcionar uma melhor visão tática, essas qualificações individuais e familiares podem ser agrupadas sob o seguinte a essas qualificações, sendo que algumas delas precisará contar com a colaboração da família, esposa e filhos. Apresentamos a seguir 21 qualificações vinculadas a seus respectivos segmentos. Ainda que tecnicamente alguma qualificação possa ser mais ou bem enquadrada em um outro segmento, o mais importante, sem dúvida, é atender o significado de cada uma delas, o que esta instrução bíblica será prática na igreja. O assunto é muito extenso, mas será abordado aqui de forma sucinta. Os textos bíblicos seguem a versão Almeida corrigida e atualizada. Vamos para o primeiro. Caráter e temperamento. Considere-se o jeito de ser da pessoa. Qualificação: temperante. 1 Timóteo 2, 3, 2. Que tenha o domínio de si. Tito 1, 8. Significado: poder ou virtude pela qual pode refrear apetites desordenados. Comentário: o homem que é temperante e moderado é aquele que não se deixa arrebatar por extremos. Não pode ser extremista. Precisa ter controle e domínio de si e dos seus atos. Precisa ser autodisciplinado e autocontrolado. Então tá aí, irmãos. Vamos falar um pouco aqui dessa primeira fase. Caráter e temperamento. O texto está em 1 Timóteo 3, 2. Vamos dar uma olhada para ver o que está escrito lá. 1 Timóteo 3, 2. Significado: cordado que concorda, que tem gênio, manso, pacífico e sensato e prudente. É mesmo, tem um X aqui, ó. Comentário: os cooperadores auxiliares precisam lidar com as opiniões diferentes e até com oposição, ou dos seus pares e dos seus irmãos. Alguém com gênio mais manso ou pacífico é recomendável. 3. Qualificação: inimigo de contendas. 1 Timóteo 3, 3. Significado: contenda, alteração, controvérsia, debate, disputa, litígio e demanda. Então, irmãos, veja bem, a qualificação de um obreiro dentro da obra, ele tem que ter caráter e temperamento. Ele não pode ser violento, porém concordado. Concordado que concorda, quem tem um gênio manso, pacífico, sensato e prudente. Inimigo de contendas. Contenda, alteração de controvérsia, debate, disputa, litígio e demanda. Então, quando você pensa que uma pessoa tem mais razão do que você sabe que é o momento de você se calar. Porque se você continuar a prosa com uma pessoa tola, essa pessoa ela vai querer continuar uma conversa que ela tem que parar. Por quê? Porque senão ela vira uma contenda, uma discussão desnecessária. E quando você está ouvindo a pessoa e você vê que aquela pessoa está achando que tem mais razão que você, é momento de você pôr um ponto final na conversa, acabar aquela conversa e deixar aquela conversa para um outro dia. Por quê? Porque isso vai gerar, se continuar, gera inimigos. Se continuar, gera contendas. Então, um obreiro de caráter, um obreiro temperante,
que é temperante? Ele sabe o momento de falar e de parar de falar. Ele sabe o momento de agir e o momento de se calar. Ele sabe o momento de dar um conselho ou de parar com aquele conselho. Então, nós fazendo assim, nós vamos ter caráter, temperança e vamos se livrar de controvérsia, de debate, de disputa e de contendas. Prosseguindo, comentário. Os cooperadores auxiliares precisam ser uma pessoa pacífica e pacificadora, e não um criador de caso. Está aí? Entretanto, ser pacífico não significa dizer sim a tudo, como uma vaquinha de presépio, para não se expor e assim se sentir confortável junto com a maioria dos seus pares. Vale lembrar que, antes de tudo, os cooperadores auxiliares têm o dever maior de zelar pela ética, pela moral, pelos bons costumes, zelar por princípios e doutrinas bíblicas, olha aí, e zelar pelo que for melhor para a igreja. Se é necessário for, ele vai debater e discutir, sim, exaustivamente, as questões como o respeito às pessoas, com inteligência e sensatez. Jamais deverá se omitir sentindo-se acuado pela maldosa insinuação de alguém, de que não está promovendo a paz. Seu dever é expor seu ponto de vista com argumentos, fatos e dados. Se a maioria decidir de forma diferente, sua postura tem que ser de respeito, reflexão e entrega para o Senhor em oração. É preciso ser sempre... A meu está apagado aqui. E mantenha possibilidade, é isso? De estar equivocado, ou por outro lado, o Senhor Deus pretende usar uma eventual má decisão do grupo para fins que escape da nossa visão pessoal, mas não a soberania de Deus. Qualificação, olha aí, irmãos, não arrogante. 1 Tito 1:7. Vamos lá, vamos ler? 1 Tito 1:7. Arrogante, altivo, insolente, soberbo. Ele não deve ser orgulhoso, arrogante no trato com as pessoas. Alguém que se acha superior despreza as opiniões e sentimentos dos outros. Não é esta a qualificação para o ofício. Irmão, não é fácil ser obreiro da casa do Senhor. É muito difícil. Porque uma vez, irmãos, a soberba desceu no coração do obreiro, só Jesus e o Espírito Santo para tirar essa soberba. Porque se a pessoa se acha melhor que as outras pessoas, ela vai começar a desprezar o ensinamento, ela vai começar a desprezar a obediência. Ela já acha que é autossuficiente e não precisa da direção de ninguém mais, porque agora ela já é ungida, ele já é ungido, e não precisa prestar conta mais a ninguém. Nessa hora em que Satanás entra e começa a fazer um ninho na mente e no coração da pessoa. O mal vem pelos olhos. Os olhos é a candeia do corpo. Se você acender os teus olhos de uma maneira má e desceu ao coração, automaticamente a desobediência, a soberba e a autossuficiência toma conta da pessoa. E a pessoa, o obreiro passa a pensar assim: eu vou obedecer a ordem do anjo da igreja? O pastor Isabel está errado. Eu prefiro sair daqui do que obedecer. Eu prefiro fazer a minha vontade lá fora. Sabe o que aconteceu? A soberba entrou no coração. Sabe o que aconteceu? A autossuficiência entrou no coração. A pessoa já não quer mais estar debaixo de uma cobertura espiritual. Ela já não quer estar mais debaixo de obediência. Ela já não quer ter um líder. Ela quer liderar ela mesma. E todo aquele que se reúne e que faz pacto com o rebelde, ele é rebelde também. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos? Que um obreiro, ele tem que ser manso, ele tem que ser humilde. Se ele está passando por algum problema, por alguma dificuldade, ele não pode simplesmente trancar os teus lados, o teu coração. Ele tem que chamar quem de direito e dizer: olha, eu preciso de ajuda. Eu estou sofrendo nessa e nessa área. Me ajuda em oração, me ajuda em orientação. Porque os irmãos já viram aqui no vídeo que quando o obreiro acha que ele já é autossuficiente demais e não procura uma ajuda, a queda dele está próxima, porque a soberba já entrou no coração.